Olá, eu sou o artista plástico Marcos Peniche, eu também estou na TV Relacionamento. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Você é Top. Eu conheci há alguns anos essa pessoa espetacular que hoje veio nos brindar novamente com os seus conhecimentos e a sua beleza. Corina Calzada, muito obrigado, viu? Obrigada. Sempre um prazer imenso estar com você. O prazer é todo meu. Obrigado. Então, pessoal, o nosso Você é Top está realmente maravilhoso. Corina, conta um pouquinho, pessoal, um pouquinho da sua trajetória, tá? E também todos os trabalhos novos que você tem feito aí e que vão realmente, principalmente para o público feminino, vai ser realmente maravilhoso. Vamos contar assim a trajetória. Eu trabalho com micropigmentação, é um trabalho que está bastante na moda desde alguns anos, mas as mulheres sempre precisam de alguns artifíciozinhos para realçar o que já é muito bonito nelas. E aí é onde entra o meu trabalho. Eu entro corrigindo uma sobrancelha, corrigindo um lábio, fazendo aquele delineador bonitinho, para a gente acordar sempre pronta, né? Não super maquiada, não com a ideia de super maquiada, porque a gente está com uma tendência agora de naturalidade, né? As mulheres mulheres e homens estão prezando por naturalidade. Então, eu faço esse trabalho de deixar uma sobrancelha um pouco mais cheinha, um lábio rosinha para você acordar já com um lábio com uma cor, uma certa corzinha, dando definição ao lábio também. O que é bacana também ressaltar é que tem muita gente que tem algum tipo de cicatriz, ou na sobrancelha, por conta de catapora, ou de acidentes domésticos mesmo, ou no lábio também, cicatriz por conta de lábio leporino, ou algum outro acidente que tenha sofrido. Eu tenho um caso de uma cliente que foi mordida por um cachorro e ficou com o lábio deformado. Então, o que eu faço é trazer novamente o desenho do lábio, né? Porque muitas vezes só a cirurgia não corrige esse tipo de lábio, né? Então, o que eu faço é isso, é trazer a autoestima da mulher e do homem de volta. Por que eu estou falando do homem? Porque eu faço também a micropigmentação capilar, que é um negócio que as pessoas, pouca gente conhece. Existe, a gente sabe que existe aí no mercado o transplante capilar, só que todo mundo tem condições de fazer um transplante capilar. Então, o que eu faço é micropigmentar a cabeça, isso de homens e mulheres. No caso dos homens, a gente faz aquele efeito de cabelo raspadinho, sabe? O cabelo como se tivesse sempre uma maquinazinha única. E nas mulheres, principalmente com a idade, as mulheres vão perdendo volume de cabelo. Tanto de forma natural, de forma natural. As mulheres sabem aí que a gente, ao longo do tempo, vai perdendo o cabelo, né? Isso é uma questão hormonal. Então, o que eu faço é sombrear o couro cabeludo para aparentar um volume maior de cabelo, que é um trabalho muito legal também e muito mais barato do que o transplante capilar. Então, quem não tem condição de fazer um transplante capilar, é legal procurar micropigmentação, fazer um estudo para ver se a micropigmentação serve para aquele caso. É muito bacana. Corina, mas eu acho que assim, o grande segredo é assim, chega uma cliente para você com muitas dúvidas sobre ela. Sim. Mesmo, né? Sim. Ao longo do tempo, pela tua experiência, você observando, você já sabe mais ou menos pelo feitio do rosto, se é mais redondo, se é mais comprido um pouquinho, sim, o tipo de corte de cabelo, tipo de cílios, ou o que ficaria melhor nela? Sim. Quem disse, é bastante legal você falar, porque a gente não tem noção, as pessoas que conhecem o nosso trabalho acham que é assim, ela vai desenhar os fiozinhos na minha sobrancelha, ela vai colocar uma cor no meu lábio. O trabalho não é esse. Quando uma cliente chega para mim, eu olho todo. Na verdade, hoje eu tenho um olhar muito mais crítico. Eu sempre fui, só para você entender, eu era da área financeira, gente. Eu trabalhei em banco a vida inteira. Então, assim, eu não tinha esse olhar apurado realmente. Eu sempre fui uma pessoa muito vaidosa. E sempre gostei, dentro da minha família, de arrumar as pessoas, a minha mãe maquiar, minhas tias, minhas primas. Mas eu não tinha a visão que eu tenho hoje como profissional. Era meio sem compromisso, né? Exatamente. Se ficasse bom, ficou. Se não ficasse, também não tem problema. Dá um jeitinho. Mas a visão que eu tenho hoje é assim, eu já olho para uma pessoa, quando a cliente entra na minha clínica, eu já olho para ela sabendo exatamente o que fazer. Por quê?
a gente não percebe isso no dia a dia, a gente está acostumado com o nosso rosto, né? Muitas vezes a gente não vê nem a parte boa e nem a parte ruim, porque todos nós temos qualidades e defeitos. E a gente tem as partes bonitas e que não são tão bonitas na gente. Mas a gente não vê um profissional capaz de ver isso. Hoje, quando a cliente entra, eu já sei exatamente qual que é a simetria do rosto dela, por exemplo. Porque não adianta só falar, eu vou desenhar um pelinho na sua sobrancelha afiadinha. É como se você tivesse escaneado ela. É o escaneamento, exatamente isso. Exatamente isso. Eu vejo ali que ela tem um ladinho mais alto que o outro, porque nós somos assimétricos. Se você reparar, você vai ver que um anel, uma aliança tua, não fica do mesmo jeito na mão direita e na mão esquerda. A gente tem um lado completamente diferente do outro. Essa metade aqui é diferente um pouquinho dessa. Sempre é diferente. Todo mundo é diferente. Na verdade, assim, as pessoas às vezes chegam perguntando, eu quero que fique igualzinha a uma outra. Eu deixo mais próximo Eles possível. falam atrizes também, alguma coisa assim? Sempre tem referência, né? Porque sempre tem a atriz da moda, a fulana que sai do programa tal. Então é assim, todo mundo quer, mas não dá pra você fazer, porque rostos são únicos. A beleza é única. Então eu tenho que enxergar a beleza daquela pessoa e realçar aquilo que ela tem de bonito. Então não adianta chegar pra mim pedindo, olha, faz a minha sobrancelha ficar uma igualzinha à outra. Não tem como fazer isso, porque nós não somos bonecos. Nós não somos a Barbie, por exemplo. A gente tem um lado realmente muito diferente do outro. Então eu tenho que desenhar de acordo com com a altura da sua sobrancelha, uma coisa que ninguém presta atenção, mas os ossos da face, eles também dão uma projeção diferente no rosto. Então eu tenho que levar tudo isso em consideração. Eu tenho que levar em consideração, por exemplo, o volume de lábio da pessoa. Às vezes a pessoa tem um volume do lábio inferior diferente do superior, a parte direita diferente da esquerda, então tudo isso é levado em consideração. Por isso que eu falo assim, que as pessoas imaginam que o nosso trabalho é muito fácil e não é bem assim. Não dá para fazer um curso em uma plataforma digital de 2 dias e achar que você é capaz de fazer uma sobrancelha, um lábio, corrigir uma cicatriz, porque isso também faço no trabalho. Não é muito mais profundo que isso. É conhecimento de pele, do maior tecido que nós temos no corpo humano. Você opina pelo cabelo, tá vendo? Quem eu sou mulher, então eu olho como um todo. Certo. É claro que assim, as pessoas enxergam em mim uma profissional da área da beleza. Sim. Então eu tenho muitas dúvidas de cliente. Por exemplo, as mulheres se espelham muito nas outras, né? Quando a gente vê alguma coisa e gosta, a gente procura saber. Se você vai ver alguém, amigo seu, postando uma foto de uma comida no restaurante, você se interessou, você achou aquilo agradável aos seus olhos, você vai querer saber onde que é. A mesma coisa quando eu recebo a cliente lá na minha clínica. Se ela olha pra mim, vê o meu vestido é bonito, a minha maquiagem, o meu batom e tal, ela pergunta o cabelo, aonde você faz? E eu sempre indico, porque a gente trabalha assim, entende? Assim, o meu forte nunca foi internet, rede social, eu não angario pessoas através do meu Instagram. Eu tenho indicação por indicação. Exatamente. As minhas têm que ser indicadas. Porque assim, nada melhor do que, ainda mais um tempo de inteligência artificial, um tempo onde tudo é passível de mudança na internet, nada melhor que alguém veja o meu trabalho no rosto de outra pessoa. Essa é a minha melhor indicação. Perfeito. Corina, todos os trabalhos, então, na verdade, você faz o diagnóstico, né? Faço um diagnóstico. Aí você chega a fazer um desenho para a pessoa, mais ou menos, você? Sempre. É assim, eu nunca pego uma cliente e deito na minha maca e falo, eu vou fazer o que eu quiser. Porque muitas delas chegam com essa predisposição de falar, olha, você é profissional, você faz o que você quiser. E não é assim, porque eu imagino, eu sou muito crítica comigo também, com os profissionais que me atendem, por exemplo, quem faz meu cabelo, quem faz minha roupa, eu sou muito, muito crítica. Então, o que eu faço primeiro, eu explico para ela sobre o procedimento, isso tem que ser sempre falado, como qual a expectativa. O tempo que demora. Exatamente, qual é a expectativa dela em relação ao trabalho. E aí eu faço primeiro sempre o desenho a lápis, é um lápis especial que a gente trabalha na área de comunicação, faço um desenho e mostro para ela o que seria o trabalho. Claro que existe uma diferença entre o desenho e o que vai ser o trabalho final, porque os materiais são diferentes e as cores são diferentes, texturas, tudo isso é diferente. Mas eu dou uma ideia através do desenho antes de começar a fazer o procedimento. Então ela sabe muito bem o que ela vai esperar do procedimento. Maravilhoso. É muito bacana.
Não tem aquele negócio, olha, daqui uma hora eu preciso ir embora, isso tem que me fazer rápido. Não, tem né? isso, Tá, que não. bom. Não, porque assim, é muita responsabilidade você mexer no rosto da pessoa. O rosto, eu digo que assim, não tem como, não é como uma tatuagem que você fazer nas suas costas, de repente você nunca mais vai ver. Outras pessoas vão ver, Exatamente, mas você não vai ver nunca mais. Então, se aquilo tiver algum defeito, quem vai ver outra pessoa? O teu rosto é algo que você vai ver todos os dias que você acordar. A primeira coisa que a gente faz, a maioria das pessoas a gente vai pro banheiro, escova os dentes, lava o rosto, toma banho e se vê no espelho. Então, se eu fizer alguma coisa rápido, não vai sair perfeito. E olha que eu sou rápida, eu não sou uma pessoa morosa. No meu trabalho, assim, um procedimento leva em torno de 1h30 entre o desenho, a anestesia e o procedimento em si, leva em torno de 1h30. Mas é claro que aí a gente, como mulher, a gente conversa horrores, a gente vira terapeuta da cliente. Então, na verdade, assim, você consegue atender umas 2, 3 pessoas por dia só. Eu consigo atender, na verdade, que assim, eu tenho um horário de trabalho muito flexível, porque eu entendo que as pessoas têm horários no trabalho delas também. Então, por exemplo, se eu tiver que trabalhar às 7 da manhã, eu atendo às 7 da manhã. Se eu tiver que atender às 21 horas, eu atendo também. Porque são pessoas que trabalham também, que não têm disponibilidade de... Por mais que hoje seja mais flexível, que as pessoas tenham esse trabalho híbrido, né? Tenham possibilidade de fazer home office e tal, tem pessoas que não têm essa possibilidade e que saem dos seus trabalhos muitas vezes longe da onde eu estou e querem ser atendidos por mim. Então, se tiver que atender uma cliente às 21 horas, eu vou atender. Maravilhoso. E tem que cuidar da coluna também, né? Cuidar da coluna também, lógico. Imagina eu que trabalho o dia inteirinho ali em cima da cliente, tem que cuidar sim. Que bacana. Tem que cuidar sim. Eu tenho um trabalho de fortalecimento de verdade, assim, para o meu trabalho, para ser benéfico para mim, E você também cuida bem da alimentação, cuida né? bem da alimentação, Eu tenho assim... Dá tempo de fazer mundo. um pouco de atividade física? Eu faço. Que Gente, bom. não é que eu ame, eu não, Sim. assim, a gente se esforça, né? Até porque, é o que eu te digo, assim, eu não tenho muito horário, eu não trabalho das 9 às 18, por exemplo. Ok, Então eu tenho que tá. arrumar dentro da minha rotina algum horário para fazer um exercício físico, não por estética, por saúde, né? Porque eu acho que a gente vem buscando isso de algumas gerações para cá, a gente vem buscando principalmente saúde, é isso que eu busco. Por isso, assim, eu me alimento muito bem durante a semana. Claro, eu sou humana, eu gosto de me divertir, eu Você gosto tem que ser um espelho para as pessoas, né? Exato, foi aquilo que eu comentei anteriormente. As pessoas enxergam em você alguma coisa que às vezes elas querem nelas. Então, eu tenho que me cuidar, né? Eu já não estou tão novinha também, então tenho que me cuidar um pouquinho mais de afinco, né? Nesse segmento, você falou, então, tem homens também que estão fazendo essa... Tem muito homem, entendi. Porque assim, eu falei da questão... só ator de cinema, essas coisas ou não? Não, as pessoas empresário normais e comuns e recorrentes, não tem problema nenhum. A verdade é que é assim, gente, além da questão capilar, que eu acho que pega muito na autoestima do homem, eu tenho um outro trabalho também, que também é assim, o homem não se dá conta. Mas os homens têm lábios escuros, muitos dos homens têm lábios escuros. Seja por uma questão de etnia, seja por uma questão de ser fumante, ou de pegar muito sol. A tendência do nosso lábio, e até porque, assim, se você pensar bem, nosso lábio é o que mais sofre traumas ao longo da nossa vida. É através dele que entra o alimento, é através dele que a gente fica exposto ao sol, e aí é uma parte que queima. É alimento quente, é ácido, é escuro, é o falar, é poluição. Então, assim, o lábio escurece ao longo do tempo. O que as pessoas vêm buscando hoje também, os homens vêm buscando, é clarear esse lábio. Não digo para fazer uma cor rosada, como eu faço no lábio de uma mulher, mas eu trago aquela cor de carne de volta, sabe? Aquela cor que a gente nasce, porque a gente nasce com um lábio muito bonito, né? Com uma coloração muito bonita. E a gente perde isso ao longo do tempo. Como eu te falei, a gente consome açaí, vinho tinto, tudo isso vai escurecendo o lábio. É uma esponja, né? O lábio é uma esponja, então ele vai absorvendo pigmentos ao longo do tempo que a gente consegue neutralizar com a micropigmentação. Então, não só os homens me procuram para fazer a questão capilar, como também dos lábios, para trazer aquela coisinha mais saudável de volta. Dura muito depois o
tratamento dura pelo menos um mês, alguma coisa assim? Não, dura mais, dura mais. Na verdade, é assim, a gente fala de micropigmentação e micropigmentação é uma coisa que existe há muitos anos, né? A minha mãe, eu lembro quando eu era adolescente, minha mãe já tinha micropigmentação. Interessante. Existe há muito tempo, mas ela foi se aperfeiçoando, assim como tudo na vida, ela foi se aperfeiçoando. Então, antigamente, era feito um trabalho muito próximo de uma tatuagem, então durava a vida inteira. O que não é bacana, é muito bacana financeiramente falando, mas esteticamente não é legal, porque a micropigmentação, a tatuagem, nada mais é do que a implantação de pigmento na pele. Se o pigmento fica na pele por muito tempo, ele sofre ação de tempo, de poluição, da própria oxidação. Você vai ver que uma camisa sua, que era da cor X há um tempo, depois de lavagem, de passar e tal, ela não é mais a mesma cor, ela não tem mais aquela mesma cor de quando você comprou. Sim. O pigmento sofre oxidação, então ele se modifica ao longo do tempo. A gente vê muito isso, eu recebo muito isso e assim, as pessoas veem também muito isso na rua, né? Tem gente que tem uma sobrancelha lá de trás, que foi feita lá atrás, mas com essa técnica parecida com a tatuagem, que o pigmento fica azulado, fica esverdeado ou fica avermelhado. Por quê? Parece que perde a identidade um pouco, né? Ele oxidou. O que aconteceu foi a oxidação do pigmento. Hoje, então, o trabalho de micropigmentação, o ideal que ele dure na pele de uma pessoa é de 6 a 8 meses. Por quê? Porque não dá tempo de ele modificar a cor, não dá tempo de ele perder as características dele. Depois ela volta. Depois ela volta, na verdade é assim, ó, eu trabalho da seguinte forma. Sempre que eu faço uma micropigmentação, eu tenho que contar com a reação do organismo da pessoa, né? O pigmento ele vai fixar em mim diferente do que vai fixar em você, por uma série de questões. Só para você ter uma ideia, até a quantidade de açúcar que a gente tem no sangue influencia numa micropigmentação. Então é assim, o que eu faço eu faço a primeira vez a micropigmentação, peço que a pessoa retorne em 30 dias, de 30 a 60 dias, porque vai ter tempo desse pigmento de organismo. Nosso organismo é muito inteligente, ele reage contra aquilo que ele recebeu e ele não reconhece. Então, o que vai fazer é expulsar esse pigmento um pouco ao longo de 30 dias, e aí em 30 dias a cliente volta para mim, eu refaço tudinho e o organismo entende que aquilo ali não é um ataque a ele, que ele pode ficar ali mais tempo. E aí ele fica ali por 6 a 8 meses. Eu dou direito à cliente fazer mais um retoque até o 6º mês para fixar e ele durar 1 ano e 2 meses. E aí eu, lógico, coloco valores diferentes nisso. Eu faço o valor cheio na primeira vez, o retorno não tem custo algum e no 6º mês eu faço 50% do valor. Então, se a cliente gosta do trabalho... É bom que você tenha uma continuidade, né? Exatamente, eu vejo as minhas clientes pelo menos de 6 a 7 meses. Digo menos, né? Porque ela tem que voltar para o retorno, então é menos. Mas é muito bacana assim. Se a pessoa gosta do seu trabalho, pelo menos uma vez por ano ela vai voltar. Porque aí, é lógico que a gente vai definindo mais desenho, vai fazendo os ajustes, a pessoa fazendo tudo de ajustes, né? Então, ela vem a primeira vez, eu desenho, eu tenho que contar que ela tem que se acostumar com aquele novo formato que eu vou dar, para qualquer que seja o tratamento que ela faça comigo, e ela vai se acostumar nesses 30 dias. E aí ela volta já se conhecendo mais, já sabendo mais o que ela quer. Isso é muito bacana também, por isso que eu sempre escuto muito a cliente. Perfeito. Corina, nós estamos em instantes finais. Você pode deixar seus contatos, por favor? Claro, lógico. Gente, eu tenho a minha clínica no Itaim Bibi, tá? Então, quem quiser agendar comigo, eu vou deixar o meu celular diretamente, é o 11 9 9201 8025. E para quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, eu estou no Instagram como @coremicropigmentação. Sem ser cedilha, sem acento. Então vai ficar eu vou escrever aqui também. ótimo, vai ficar @coremicropigmentacal, na verdade, tá? Mas vai ficar aqui, então, quem quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho e quem quiser agendar um procedimento comigo, eu vou ficar super feliz, tá bom? Ok. Gratidão mais uma vez. Obrigada, eu que agradeço, gente. Obrigadão. Tchau, tchau. Internautas, com os agradecimentos, então, a essa fantástica profissional e uma pessoa maravilhosa que faz a beleza de todas as pessoas, né? Corina Calzado, nós desejamos mais um Você é Top. Grande abraço e até a próxima.